Você já conhece o podcast Prazer Resolvidaça? Eu, Vanessa Tarali. E eu, Eliane Dourado, trazemos para vocês a quebra de tabus de relacionamentos e da sexualidade. Estamos em todas as plataformas de áudio, principalmente no Spotify e também no YouTube, onde você pode ver, não só ouvir. E você pode ouvir todos os episódios no portal da Resolvidaça, que é resolvidaça.com.br. E se você quiser mandar um tema, sugerir um tema para a gente conversar, é só mandar no e-mail contato@resolvidaça.com.br. Você manda a sua história e a gente vai fazer aquela terapia. Vem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Prazer Resolvidaça. Eu e a Eliane hoje temos uma convidada super especial, que é a Adriana. A Adriana é uma nutricionista, ela veio falar aqui com a gente principalmente sobre a influência aí da alimentação na ciclicidade da mulher, mas toda essa área relacionada à alimentação, à nutrição, né, tanto nas fases do começo da vida quanto do final da vida, aí para a gente entender um pouquinho melhor. Adriana, seja muito bem-vinda. Eliane, bem-vinda. De volta, né? Sejam todos Volta. bem. Se apresente para a gente, Adriana, seja muito bem-vinda. Gente, obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui. É um prazer estar com vocês, com a Eliane, com a Vanessa. Eu sou a Adriana Leão, sou nutricionista, sou especialista em comportamento alimentar, saúde da mulher e trabalho também com medicina chinesa. Então, eu misturo, né, todos esses conhecimentos para cuidar de mulheres, que essa é a minha paixão, né, cuidar de mulheres nas diversas fases da vida, né? Mulheres adultas, no período fértil, na transição, né, o climatério, o processo de transição para a menopausa, na menopausa, e estamos aí disponíveis para ajudar e melhorar a saúde dessas mulheres. A gente nunca é uma só, né? A gente nunca traz um conhecimento só, né? É sempre uma união aí de conhecimentos para poder agregar cada vez mais, né? É verdade. É. E aí, conta pra gente como que funciona o seu trabalho, como que você consegue lidar falar sobre essa ciclicidade, se tem, principalmente se as mulheres procuram isso, né? Porque as mulheres principalmente procuram para poder emagrecer o nutricionista, né? É verdade. A gente tem tentado, né, eu e as minhas colegas, né, a classe de nutricionistas hoje, tirar um pouco esse rótulo da gente de emagrecedores, né? Que é uma coisa que é muito forte. Quando alguém pensa em nutricionista, sempre pensa em dieta, perda de peso, né? Mas, na verdade, a função da gente é emagrecer as pessoas também, né? Ajudar nesse processo, mas principalmente cuidar da saúde. A nutrição é uma ciência que promove saúde através da alimentação, né? E dos processos alimentares. Então, como eu trabalho com comportamento alimentar, então as mulheres que chegam para mim, em geral, são mulheres que têm um comer emocional muito forte, que têm algum transtorno alimentar, e em função disso elas não conseguem perder peso. Porque até fazem dieta, como muitas dizem, eu sei o que fazer, mas eu não consigo. Então elas chegam cheias de dificuldades de lidar com a comida, muitas crenças sobre comida, né? Muitos terrorismos, o terrorismo nutricional que elas vêm acumulando ao longo da vida, o medo da comida, a insatisfação com o corpo, é um balaio muito grande de coisas que elas vêm carregando, pesado demais, e elas chegam para mim assim, como que é a última coisa, já fiz de tudo, agora eu vou tentar essa alternativa terapêutica, né, desse cuidado diferenciado. E quando eu começo a tratar essas mulheres, essas questões do feminino, elas vão chegando. Né? Se é uma mulher que já está acima dos 50 anos, ela já está no processo de transição do período fértil para a menopausa. Então, são mulheres que chegam que não dormem bem, né, que tem aqueles suores noturnos, calorões, né, já percebe o corpo e a pele, cabelo, unha já mudando. Então, eu disse, opa, temos que olhar para isso aqui também. Né? Tem as mais jovens, né, que aí já vem muita TPM, sangramentos muito intensos, irritação no período pré-menstrual. Então, cada uma, no processo terapêutico, elas vão trazendo essas outras questões. Então, eu disse, não, então bora tratar tudo.
né? Não só a questão do comportamento, mas vamos mexer um pouquinho aí nesses outros lugares. É. Inclusive, É eu um aí ponto. nos bastidores estavam conversando com a Adriana que a minha questão mesmo é o açúcar, né? É o açúcar, não só de pegar o açúcar e tudo mais, assim, mas a questão de bolo, de massa, de pão. Eu falo até para o meu marido que se a gente é o que come, eu sou um pãozinho, né? Porque eu não como pão todos os dias, né? Até substituí no café da manhã, agora eu só como ovos, mas mesmo assim eu sinto uma falta de pão que vocês não têm noção. Aqui em casa tem aqui em casa nem pensar mexer no pão, que meu marido diz. O meu estômago, a anatomia dele tem o lugar do pão. Então, nada que eu coma vai substituir, porque só o pão encaixa ali, né? Mas existem, Eliane, estratégias nutricionais que a gente pode incluir o pão na dieta. Porque há um mito muito grande que foi criado em torno do pão, que é o que eu falei do terrorismo nutricional, né? Sim, Então começou-se a dizer que o glúten faz mal, que o pão é inflamatório, engorda, então transformaram o pão no vilão. E na verdade, pão, né, alimentos à base de farinha de trigo, eles só são ruins em dois casos, né? Primeiro, se você tiver uma doença celíaca, se você tiver uma alergia, uma intolerância ao glúten. Aí, realmente, nesses casos, a gente tem que fazer dieta de exclusão. Ou no segundo caso, de que você só come pão. Porque tem gente que o café da manhã é só pão, o almoço faz um sanduíche mais pão, o jantar outro pãozinho. Então, às vezes, é esse excesso ou essa falta de variedade alimentar que prejudica, não é exatamente o pão. Então, dá para comer o pão até todos os dias, sem problema nenhum, com as estratégias certas. Agora é porque a gente é muito tudo ou nada, né? Ou a é gente tudo come bipolaridade, bastante, né? ou a gente corta de vez, porque às vezes até tem algumas pessoas que precisam dessas regras, né? Precisam desse controle externo. Então, assim, eu tenho que não comer, porque eu não sei me controlar e comer só um pedacinho ou só um. Então, eu prefiro não comer. Então, mas conversando, a gente vai entendendo o contexto de cada paciente e vai ajustando. Tem estratégia que dá para todo mundo. E é Não precisa ter medo. ter um controle ali da alimentação é tão gostoso, né? Porque assim, não é desafiador, penso eu, né? Mas é bom, porque depois quando você come eu sei, por exemplo, que eu gosto de comer, mas que eu como e não me faz mal. É, tenho notado algumas coisas no meu corpo, apesar, você vai poder falar mais sobre isso, na questão de manchas quando eu como determinada comida. Não sei se está vindo aí uma alergia tardia por conta de alimentação, menopausa e tudo mais. Eu acho que tudo isso aí tem a ver também, né? Não sei se alergias tardias, não sei se você pode falar mais sobre isso. Essa questão, você trouxe um ponto assim, bem interessante, que eu trabalho muito também com minhas pacientes, que é o autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente corre tanto, a gente se ocupa com tantas coisas, Verdade. que detalhes sobre nosso corpo a gente não sabe, né? Verdade. Como o meu corpo reage a determinado alimento? Qual o limite do meu corpo? Até onde eu posso comer? Qual é a hora de parar? Quem come muito rápido não sabe qual é a hora de parar, né? E você já trouxe assim, olha, eu estou percebendo que quando eu como determinado alimento, eu gosto de dizer que o nosso corpo é muito mais sábio do que nós. Então, ele sabe muito. Então, nesse processo do trabalho que eu faço, é muito importante que a gente comece a olhar para dentro, para entender realmente o que é que o nosso corpo precisa. Porque o nosso corpo ele já nasce, já vem programado com a sabedoria alimentar. Ele sabe o que precisa, a hora que precisa, a quantidade que precisa. Mas o ambiente em que a gente é criado, isso vai modificando. Então, a gente vai perdendo essa conexão com o corpo e começa a seguir regras. Né? Então, dentro de casa, a família tem a hora do café da manhã para todo mundo, tem a hora do almoço. Então, não importa se você está com fome, se você não está, todo mundo tem que se sentar aquela hora para comer. Hoje em dia, a gente não tem mais esse hábito tão forte, né? Porque as rotinas são muito diferentes, mas a gente ainda tem, onde quer que a gente esteja, aquele reloginho externo. Eita, hora do almoço, hora do café, hora do lanche, né? Com as dietas, a gente já até imagina as quantidades, né? Tem aquele papelzinho dizendo, ó, tantas colheres de arroz, tantas de feijão. Então, é um controle muito externo.
E esse controle externo vai nos desconectando cada vez mais, né, de quem nós somos e das nossas necessidades. Então, isso termina nos deixando sempre dependente de um controle, de alguém que venha e diga a você o que é que você tem que comer. Então, na sua fala, né, uma parte que eu queria destacar era esse autoconhecimento. E essa questão mesmo de alergias tardias, alergia não é a minha especialidade, mas quando a gente vai envelhecendo, o nosso intestino também vai ficando, o corpo todo vai acompanhando, né? O intestino da gente tem a mesma idade que o restante do corpo. Então, por mais que a gente esteja bem, esteja disposto, a gente precisa entender que o nosso corpo, meu corpo vai fazer 52 anos, então eu tenho que entender que é uma máquina que já está rodando aí há muito tempo. Então, o intestino, ele começa a ficar mais frágil. E o intestino é a porta de entrada de várias coisas, inclusive das alergias. Por quê? Porque substâncias que não deveriam passar pela parede intestinal, elas começam a passar, né, algumas moléculas, algumas substâncias, e podem desencadear alergias. Então, é importante a gente ter essa observação, porque às vezes até um exame não mostra ainda, ou às vezes é um exame muito caro que a gente não tem condição de fazer, mas se eu como aquele alimento e percebo que eu fico empachada, ou minha pele mancha, me dá coceira, se eu tenho alguma reação, então a gente começa, ó, vamos dar um tempo, né, passar uns dias aí sem comer, para a gente ver como é que o corpo reage. Num segundo momento, a gente reintroduz, porque às vezes não é o alimento, mas é o corpo que está mais frágil naquele período, né, que a gente precisa considerar também. Aí tenta novamente, não, se o corpo realmente rejeita, ele tem uma reação, aí a gente tira. Tem exames que vão mostrar isso, mas eu gosto muito dessa observação, sabe? É, A gente já está eu vendo acho que não que funciona. esse é um recado muito importante, né, Adriana? A gente prestar atenção nos sinais do nosso corpo, né? O que que o corpo está. Muitas vezes as pessoas estão tão no automático na vida que eu acho que elas nem olham. Não é que não olha para uma coisa, ela não olha para nada, entendeu? Então o corpo começa a aparecer a manchinha, mas ela não dá atenção. Aí ela está com dor de cabeça, mas eu nem sei, deve ser Verdade. de alguma coisa que está muito calor, ou está muito frio, ou que não sei o quê, e vai passando sem se dar conta de que isso pode ser um sinal que o seu corpo está te dando, que está relacionado eventualmente à alimentação, né? Então, tirar esses minutos para pensar, se olhar e pensar, bom, mas eu estava com essa dor de cabeça ontem, e o que que mudou de ontem para hoje? E o que que eu fiz ou deixei de fazer? O que eu comi? E aí tentar ir fazendo essa análise, né, da situação como um todo. Porque às vezes eu pergunto assim, o que foi que aconteceu de diferente? Ou quando essas manchas surgiram? A pessoa não sabe dizer. Porque, como você disse, não preste atenção em nada. Não é só não preste atenção em você. Não preste atenção em nada. O que foi que você comeu? Né? Às vezes, fazer um recordatório de lembrar o que foi que eu comi ontem é um exercício muito difícil para algumas pessoas. Verdade. Para mim, normalmente é. Você sabe que no começo do mês de maio, hoje é o nosso último dia de maio aí, mas no começo do mês de maio, eu percebi que eu estava com umas manchas diferentes no corpo. E aí eu fui fazendo uma relação do que eu tinha comido, né? E realmente o que eu tinha comido ontem eu não lembrava, mas eu falei, mas não comi nada não trouxe nada de diferente para a dieta, assim, né? Mas aí nós lembramos, né, que abriu uma casa de grãos e ervas perto de onde eu moro, e nós compramos macadâmia. E eu comi macadâmia como se não houvesse amanhã, né? Só que houve, aí eu falei, não, no primeiro dia eu percebi que eu tinha acordado com essas manchas assim no corpo, mas não associei. Aí passou, aí depois acho que uns 15 ou 20 dias de novo nós passamos nessa casa aí de novo, né? Para comprar mais temperos e eu acabei comprando macadâmia de novo. E aí eu percebi que o meu corpo amanheceu. Eu falei, então assim, eu faço 1%, eu faço parte de 1% da população que é alérgica a macadâmia. Que Eu tristeza. adoro aquilo ali. Mas tá aí, né? Olha, É, como e vocês aí, perceberam,
Eu sou alérgica a falar de alergia, porque bastou a gente começar a falar desse assunto que eu comecei. Aliás, Meu Deus do céu, saúde, então vamos mudar de assunto. bora, vamos Mas, falar de coisas Eliane, gostosas. Eliane, é interessante você perceber que você não precisa ir fazer um exame, né, para testar isso. Sim, E às vezes é tão invasivo, né? Então, se você, essa observação, não, eu lembrei que eu comi, pode ter sido, não sei, vou testar mais à frente, é uma hipótese. Aí depois você testou, aconteceu de novo, então eu vou passar uma temporada aí sem é, comer, vou reduzir, vou evitar. Então, essa observação né, até nos dá assim, uma segurança de evitar problemas maiores depois, né? sim, sem dúvida, né? Observar um pouco. Olha, você sabe que eu assim, a gente tenta recuperar um tempo que a gente sabe que não tem, mas a gente acaba perdendo mesmo, né? A gente não presta atenção nas coisas e tudo mais. Então, na questão de colágeno, eu fico prestando atenção, nossa, mas será que essa comida tem colágeno? Não sei o que lá, fico prestando atenção nisso tudo, porque né, a gente, né, não faz um botox, mas tá precisando e tudo mais. Eu gostei muito da sua fala quando você disse assim: meu corpo tem 52 anos. Eu gostei disso, porque a gente fala assim, eu tenho, né? O meu corpo tem 53, né? Então, assim, eu acho interessante, ó, o meu corpo, gostei, vou usar. E aí, e aí eu fico pensando assim, o meu corpo tem 53 anos, ele está na menopausa, e aí, como é que eu faço com esses hormônios todos? O que não tem com alimentação? Olha, é uma fase assim, a menopausa é uma fase difícil para a mulher, não só pela questão hormonal, né? A questão hormonal ela pesa muito, mas tem as outras coisas, como você disse, né? Às vezes a gente quer Ou, se incomodar, porque o corpo vai mudando mesmo e tudo vai ficando diferente. Por mais que eu faça todo um acompanhamento nutricional, um cuidado, eu não vou ter mais o meu corpo de 30, de 20, não vou ter. E essa constatação também não é fácil, de você ter que aceitar que o seu corpo tem 50, 60, e que ele não vai ter mais 20, 30 como ele tinha, que ele vai ter coisas que você não vai conseguir mudar. sim, Mas a gente pode viver muito bem, né, com qualidade, com qualquer idade. Então, quando a gente entra a mulher, né, a mulher tem dois hormônios que são chave, que é o estrógeno e a progesterona, que são produzidos pelos ovários. E que quando a gente entra no climatério, o estrógeno, principalmente, que é o grande maestro, né, do nosso corpo, eu vi uma professora minha dizer que se a gente fosse uma grande empresa, né, o estrógeno seria o nosso CEO, né, porque ele é que olha, manda e desmanda em tudo, coordena, tudo funciona a partir dele. Então, quando a gente chega no climatério, que o estrógeno começa a cair, né, os ovários começam a reduzir o seu funcionamento, o nosso corpo vai mudar muito. E a gente vai ter que se adaptar a essas mudanças, né? Algumas mulheres fazem reposição hormonal, mas essa questão da reposição, ela precisa ser muito bem avaliada pelo médico, né? Porque não é para todo mundo, não são todas as situações que podem ser feitas. Mas eu gosto muito de uma estratégia que é o ciclo das sementes, que seria uma forma de você repor, não é exatamente repor, mas você trazer um pouco desses hormônios que se perderam de uma forma natural. Porque na natureza, né, alguns alimentos, eles possuem fito-hormônios, fitoestrógenos, que são hormônios produzidos por vegetais, mas que têm como é que eu posso dizer? São similares aos nossos hormônios e que no nosso corpo vão fazer uma função parecida. Não na mesma intensidade, mas ele consegue atenuar. Então, esses fito-hormônios, tanto eles servem para melhorar a qualidade, né, o volume, a quantidade de hormônios que a gente tem, ou para quem está em excesso, também eles conseguem baixar. Porque eles, como eles têm o mesmo formato, digamos assim, bioquímico, eles vão se ligar nos receptores de estrógeno. Então, eles vão fazer ali no nosso corpo a mesma função. Com olha, isso, a gente consegue manter qualidade de vida, reduzindo aqueles sintomas da menopausa, principalmente aqueles que a gente não vê, porque ou não sente, porque o fogacho, o calor, a insônia, a gente vê, mas é, às vezes a perda muscular, a perda de massa óssea, que são coisas que quando a gente vai
vai se dar conta, já está avançada. E é um processo assim bem simples, que toda mulher pode fazer, que são 4 sementes, a gente usa semente de linhaça, Que delícia. aquela sementezinha de abóbora, gergelim e semente de girassol. Então a Linhaça, gente toma. Vamos lá, vamos devagarinho tô para todo mundo anotando, fazer agora gergelim. o ciclo de alimentos. São duas Receita, duplas momento de semente, receita. né? Vamos lá, são 2 duplas de semente. Tá, Linhaça, semente de linhaça, mais semente de abóbora sem casca, que é o que a gente chama de pepita, né? Essa aí é uma dupla. tá, A segunda dupla é semente de gergelim. Eu gosto do preto, porque é tá. tônico do rim, gergelim e pepita de girassol, que é a semente de girassol sem a casquinha. Quando a gente chama pepita, na hora de comprar, pede a pepita, porque já vem sem a casca. Então é gergelim e girassol. Anotei Linhaça e tudo. abóbora. Hum? Anotei tudo. Pronto. Então vamos, como é que a gente usa? Nos primeiros 14 dias, para quem menstrua, primeiro dia da menstruação conta 14 dias. Quem não menstrua, que é o meu caso, a gente faz o quê? A gente usa a lua, as fases da lua. Então, eu Legal, começo com a legal. lua nova. Eu vou usar a lua externa, né? Quem menstrua usa a lua interna. Quem não É, menstrua usa a lua externa. Então, no primeiro dia do sangramento ou no primeiro dia da lua nova, todos os dias, durante 14 dias, vai consumir uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa da semente de abóbora. Tem que triturar. Tá? Depois eu explico como é que usa. tá. Depois você faz uma colinha pra gente, que eu tô amando essa. É, nos segundos 14 dias, né, de 14 até o 28º dia, aí a gente tem a semente de gergelim com a pepita de girassol. Uma colher de sopa de cada. Então, todos os dias a gente vai consumir uma colher de sopa de cada. Certo? Como a linhaça e o gergelim são as sementes muito pequenininhas, a gente tem 2 questões com elas. Se a gente comer inteira, a gente não vai digeri-las. Elas vão passar direto, não vão fazer efeito. E para quem tem problema de intestino, irritação intestinal, síndrome do intestino irritável, a gente vai criar um outro problema. Então, tem que triturar e fazer a farinha. Tá? Tem que fazer a farinha. Eu não gosto de comprar farinha pronta, lá na casa de produto natural. Por quê? Porque eu não sei há quanto tempo aquela farinha está lá. E essa farinha, como é gordura, ela oxida muito rápido, perde o valor. Então, eu gosto de comprar a semente, passar no liquidificador, no processador, ou na hora de usar, bota dentro de um suco, bate tudinho ali, tritura e toma. Já a semente de abóbora e de girassol, a gente dá uma tostadinha, bota naquela panela, chacoalha ali, né, para dar aquela tostadinha, porque se tiver algum fungo, alguma coisa, alguma contaminação, a gente já vai eliminar. E aí, no dia a dia, bate no suco, bate na vitamina, se tiver a farinha pronta, bota por cima da comida e consome todos os dias uma duplinha dessa. Normalmente, um ciclo de 3 meses já dá uma organizada na vida da gente, Olha, né? Primeiro mês pode ser que você não sinta muita diferença, mas com 3 meses já dá uma organizada. Pode fazer para sempre? Pode fazer para sempre. Principalmente a mulher que está em menopausa, que não tem mais a produção desses hormônios. Aí, para a gente, massa. Para quem ainda está produzindo hormônio, ela vai regular o ciclo. Então, dá uma ajustada bem boa. E é uma coisa simples, não é caro, né? Todo mundo pode fazer, só você incluir na rotina, que gente, funciona eu bem direito. adorei essa dica. É, Anotei tudo e depois você muito, deixa aí muito um legal. e-book para nós. Posso organizar aqui e mando direitinho para vocês, porque é bem legal. É, Simples, barata. é verdade. Van, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho impressionante o quanto algumas coisas tão simples podem fazer tanta diferença, né? Se você parar para pensar, o que que é isso? Uma colher, duas, né? No caso, que é uma de uma semente e outra da outra, mas o que que é isso no tudo que você come o seu dia inteiro, na sua alimentação diária? É muito pouco. E é uma coisa simples que pode te ajudar muito, né? A regular aí o seu ciclo,
ou até a repor um pouco essa perda que a gente tem na menopausa, né, que cobra tanto da gente, e muito em coisas que não são visíveis realmente, né, porque é o que você falou, o fogacho eu percebo, a irritação eu percebo, mas a minha perda muscular eu não percebo, né, É ou outras verdade. coisas a gente não É, percebe. Então, eu acho legal, e o quanto a alimentação ela está ligada à nossa, não só à nossa vida, porque lógico a gente sem comer ninguém vive, mas a uma vida saudável, né? Porque você comer certo vai te ajudar em muitas outras coisas, né? é verdade. Continuando no ciclo das sementes, o gergelim que a gente usa na segunda metade do ciclo, ele é muito rico em cálcio, né? Olha, E quando a gente começa a perder hormônio, o estrógeno, ele participa do metabolismo ósseo. É por isso que quando a gente entra na menopausa, tende a ter osteopenia, osteoporose. Por quê? Porque esse hormônio que ajudava nesse metabolismo, ele não está mais ali. Então, é importante que a gente tenha um consumo maior de cálcio. Na verdade, o consumo de cálcio precisa ser bom em várias fases da vida, mas aí a gente tem, né, o consumo do fito-hormônio, que na linhaça tem bastante, na primeira metade. Na segunda metade, a gente vem com esse aporte maior de cálcio para fazer toda essa sinergia de que funcione tudo direitinho. Até porque, assim, cálcio para quem não consome leites, queijos, porque tem alguma intolerância ou porque não gosta, às vezes termina sendo um mineral deficiente no nosso corpo. E nessa idade, nessa fase da menopausa, a gente precisa mais. Então, você já tem a garantia ali, porque o gergelim tem outras coisas, né? Mas você já tem a garantia de uma dose de cálcio todos os dias, bem legal. olha que interessante. Eu nem sabia que gergelim tinha cálcio. Pois é, porque quando a gente pensa em cálcio, a gente sempre pensa em leite e derivados. Sim. E tem vários outros alimentos que também tem. Algumas Tem outras várias frutas, tal, mas o gergelim nunca passou pela minha cabeça. E é Ah, engraçado, não usei a palavra errada. O que é interessante nesse caso é que, assim, você falou muito bem, aquilo que você não vê, mas que acaba trazendo situações, consequências por conta da menopausa, né? No meu caso, assim, a questão da memória, né, afetou bastante a questão das juntas, né? Parece que as minhas juntas não tem mais óleo ali. Ai, que horror, gente. Olha, eu, né, assim, totalmente falando da minha vida mesmo e da minha relação aí com a menopausa, mas são coisas que hoje ainda bem que eu tenho conhecimento, né? Ainda bem que eu posso buscar conhecimento. Fico imaginando pessoas que não tiveram, mulheres que não tiveram essa oportunidade. Mas só de pensar, por exemplo, assim, eu no meu caso, eu já anotei aqui tudo e vou fazer. E depois vou lá, 3 meses, olha, Adri, deu certo, hein? Vou te falar, né? Vou te falar. resultados. E, e assim, mas mulheres de 60 e poucos anos, 70 que já estão aí, porque até onde eu sei, não sequências, não, mas não, não vou sequelas. falar. Sequelas. Oi? As sequelas? Vamos falar sequelas, mas de uma menopausa, por exemplo, até onde eu sei que assim, o climatério ou perimenopausa, que seja, ele antes, né? Aí depois temos a menopausa, que é quando a gente deixa de menstruar por volta de 12, 13 meses, você deixa de menstruar. Mas depois disso, vamos falar consequências que eu não estou lembrando agora. Sintomas. Esses sintomas continuam te Sintomas. perseguindo, né? Sim, sim. E aí, mulheres com mais de 60 anos podem procurar você e podem fazer esse tipo de tratamento também? Podem. O que acontece também é que, nos primeiros anos pós-menopausa, o nosso corpo vai sentir a falta desse hormônio. E é justamente onde ocorrem. Porque esses sintomas
perceptíveis, eles vão passar, né? Uma hora eles passam. Os imperceptíveis, a gente não vê e às vezes eles demoram mais. Sim. Chega um momento que o nosso corpo vai se adaptar. Então, após uma mulher que entrou em menopausa aos 50 anos, após os 60, né, acima dos 60, o corpo dela já estabilizou. Então, não é uma questão assim progressiva, ela vai ter uma alimentação organizada, então você não vai ter tanta perda mais, porque o corpo agora ele já sabe como funcionar daquele jeito, sem aquele hormônio. Então, ele adaptou-se. O que vai ter é aquela dificuldade de perda de peso, por exemplo. Então, não é mais a mesma coisa, porque realmente, após os 60 anos, o nosso metabolismo muda muito. Tem um estudo recente que diz que antes disso, não, né? A gente acredita que o metabolismo da gente cai de 30, 40, 50, mas ele disse que não, que só essa queda mesmo só é sentida após os 60 anos. Então, Puxa, ainda algumas tem o coisas tempo, então. tem, bastante, se aperrei não. Então, essas outras coisas, quando tudo se acomoda, você vai melhorar, você vai dar qualidade de vida da mulher por outros aspectos. Mas enquanto esse corpo não acomoda, tem todo esse sofrimento. Então, a gente tem sintomas que as mulheres nem sabem que são relacionados à menopausa, né? Essa que a gente chama de névoa mental, que a mente fica confusa, a memória já não funciona tão bem. Às vezes a gente acha que é porque está ficando velha, né? E, na verdade, tem a ver com o hormônio que está caindo. É. Dores nas juntas. Quem associa dores nas juntas à menopausa, né? A gente sempre só se lembra dos sintomas clássicos, que é o calorão, né? A insônia, a irritação, mas existem vários outros sintomas e que a gente pode melhorar esses sintomas com a alimentação. Melhora bastante. Dá para fazer isso. É muito interessante, porque assim, foi a coisa que eu mais senti foi a questão da memória, né? O calor e tudo mais, assim, eu já sabia que ia ter mesmo, então a gente passa, ri, fica brava às vezes, né? E tudo mais. Não tive problema de insônia, ainda bem, mas ao mesmo tempo o que mais me deixou triste, para falar a verdade, foi a questão da memória. Porque, por exemplo, eu até falei no Instagram há 2 dias atrás, eu fiquei um dia inteiro para gravar um vídeo de 4 minutos. Eu não conseguia decorar. Aí eu falei, gente, o que aconteceu disso daqui? E eu sempre faço as coisas, estou sempre fazendo vídeos, as coisas e tudo mais, mas enfim, naquele dia, aí eu mudei, falei, não, eu acho que é o texto não tá legal, eu vou mudar o texto, mudei o texto. Aí começou a sair, mas aí depois eu já travou de novo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou no outro dia. Aí no outro dia eu fiz assim, pausando assim as minhas falas e tudo mais, aí saiu. Ou seja, eu dei trabalho para a equipe que vai editar e tudo mais, mas está tudo Para a certo. edição, exatamente. A edição é que Mas a minha tem que memória não arcar com mudou. as Isso eu senti. Nossa, senti demais, demais, demais. E eu acho que cada mulher tem reações diferentes, ou se incomoda mais ou menos com alguma coisa e menos com outra, sei lá. Mas existem algumas coisas que são comuns para todas, apesar de talvez não incomodar ou incomodar mais ou menos. E o legal é a gente saber que tem como contornar, porque a maioria das pessoas acha que não tem como contornar. Ela acha que ela tem, eu estou ficando velha, eu estou na menopausa, eu tenho que sofrer com isso mesmo. É assim mesmo, né? É assim mesmo. E esse Vanessa falou... é o que mais me irrita. Vanessa falou uma palavra que eu vou pegar pela palavra, né? É comum, e realmente é comum, mas não é normal. Eu queria fazer esse parêntese, assim. Sim. A gente, por ser comum, a gente passa a acreditar que é normal. Todo mundo passa por isso, então é assim mesmo. E não é. O natural é que a gente passasse por todas essas fases de forma muito tranquila. O normal é que a gente, no período fértil, a gente tivesse um ciclo menstrual
sem danos, né? Que a gente não sentisse dores, cólicas, que a gente não sofresse tanto. Isso é normal, não E assim sofrer não odiasse tanto esse período, né? tanto esse período de transição, né, do período fértil para a menopausa. Também não é normal esse sofrimento todo, não é normal tudo isso que a gente enfrenta, mas como a gente se perde da gente, e a gente está numa geração onde a gente está se perdendo cada vez mais, embora eu tenha visto um movimento muito grande desse retorno, mas ainda não alcança todas as pessoas, né, todas as mulheres, mas o ser humano tem se envolvido muito num estilo de vida onde a gente se perde da gente. É, E Verdade. esses adoecimentos, eles surgem exatamente por isso, porque a gente se perde de nós. Quem sou eu, o que é que eu gosto, o que é que eu preciso, eu não escuto o meu corpo, eu não percebo isso, né? A gente, mulher, né, nós mulheres, a gente se sente diferente ao longo do ciclo menstrual. A gente tem necessidades diferentes também. A nossa produtividade muda, então vai ter um período que eu vou estar pipocando, e aí eu sou a dona do mundo, eu faço e aconteço. Tem período que eu tenho que me recolher. Mas como é que a gente pode respeitar isso? A vida que a gente leva permite? Eu posso escolher o dia que eu vou trabalhar isolada, quieta, sem conversar com ninguém, ou simplesmente não ir trabalhar e ficar em casa descansando? Eu não posso. Não. E é por isso que a gente adoece, e é por isso que os períodos e as transições são sofridas. é. Tem Adriana, algum alimento na memória? Ah, desculpa, pode falar, Van. queria aproveitar que você fez esse comentário a respeito das fases aí da mulher, né? Quando ela está na fase, no período, na vida fértil dela, vamos chamar assim. Você trouxe a questão das cólicas, ou enfim, das dificuldades aí que as mulheres têm muitas vezes com relação à menstruação, né? A alimentação também tem influência nisso? Também influencia. Inclusive, o ciclo das sementes é bom para todo mundo, né? Todas as mulheres se beneficiam disso, né? E essas cólicas também a gente precisa investigar as razões, porque também não é normal, né? E às vezes a gente desenvolve, por exemplo, a alimentação, pouca gente sabe, mas a síndrome de ovários policísticos, por exemplo, é uma patologia feminina que é essencialmente do estilo de vida. E o tratamento é com a mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, né? Então a gente vai adoecendo o corpo por essa desconexão, pelo estilo de vida que a gente vai adotando. E às vezes a gente diz, poxa, tanta gente, né? É tão comum, e a gente começa a achar que é normal. Mas cólica não é normal, né? Ter síndrome de ovários policísticos não é normal, né? Endometrioses, a gente tem visto cada dia mais. Eu não sei se a gente está diagnosticando mais, ou se realmente a gente tem uma frequência maior, Está sendo mais mas isso é acessível, normal. né? É, verdade, o diagnóstico está bem mais acessível, mas não é normal. E Bom, a gente não precisa sofrer, né? claro que não. E, bom, lá no grupo que eu te falei, o que ganhou aqui, né, sobre a enquete que eu fiz, foi como alimentação e hormônios, a gente trouxe isso daí, né, que é importante e tudo mais. Então, acho que vai ficar bem bacana quando soltar esse podcast, a mulherada vai adorar. Uhum. E essa questão dessa receita, né, dessa prática que você deu aí pra gente, a questão das farinhas e tudo mais, das sementes, né? Eu acho, bom, eu vou implementar na minha dieta e tá tudo certo, Olha, vou me te conta falar depois. depois. Mas tem alguma coisa que a gente possa melhorar? Tem alguma forma, né, algum alimento que a gente consiga melhorar um pouquinho mais sobre desejo e também sobre, no meu caso, a memória, é quase uma consulta particular aqui, né? Já ia pedir assim, já ia pedir assim. Então, é isso. Ó, como tudo isso que a gente falou aqui está ligado à queda do estrógeno, com o ciclo das sementes, né? Principalmente esses primeiros 14 dias, que é onde a gente tem um aporte de fito-hormônios maiores,
isso melhora também, né? Melhora a disposição, né? Melhorando a disposição, melhora tudo, né? Então, cólicas vão melhorar também, né? Mulher que sente, às vezes sangramento em excesso, dá uma reduzida, né? O próprio desejo, que às vezes está mais baixinho, melhora. Mas essa questão da sexualidade, eu sempre converso muito com as minhas pacientes, que nas mulheres, ela é muito mais emocional Sim. do que hormonal. Quando eu começo a perguntar, quando você está de férias, né? Quando você viaja, quando você assiste, uma vez eu perguntei para uma paciente assim, que ela falando, Adriana, olha, eu estou tão desanimado, estou tão sem vontade. Eu disse assim, me diga uma coisa, quando você assiste um vídeo, né, mais quente, mais animado, como é que seu corpo reage? Seu corpo reage àquelas imagens, àquelas cenas, elas reagem. Então, amiga, você não tem problema. Se você está vendo ali aquela cena e se empolgou, deu um calorzinho assim, né? Seu corpo reagiu, muito provavelmente você não tem problema. Porque, na verdade, a gente quer uma solução mágica, uma pílula, para Sim. resolver uma questão que não é. Porque a gente sabe que sexualidade para homens e para mulheres é muito diferente. Para a gente precisa de estímulo, de tranquilidade, né? Ah, mas a mulher de 20 anos não tem o peso da de 30, de Não, 40, da vida, o peso da vida, né? da De vida, filho para é. criar, de trabalho, de mil coisas para dar conta. A gente, infelizmente, eu detesto esse termo mulher guerreira, mas a gente é sempre muito sobrecarregada. É, eu Como não, é eu que não uma sou pessoa uma mulher guerreira, já sobrecarregada, fui, hoje não sou mais. né? Como é que uma pessoa sobrecarregada vai estar disponível sempre para o sexo? Tá. E às vezes o relacionamento é antigo, né? Então você já não tem aquele cuidado, ninguém sai para namorar, não tem aquele, né, aquela pegada do começo, é cada um envolvido nas É, suas já está coisas. naquela fase do sexo que a gente chama de nado sincronizado, né? Você já sabe como que vai ser assim, depois assado, e assim vai, e já está indo, né? Pois é. Vem por aí. É, mas assim, de fato, e tem muita essa questão da sexualidade, que é o nosso foco do trabalho aqui no podcast e tudo mais. Aliás, tem muito material aí para as pessoas ouvirem. Mas assim, tem tudo a ver, né? É isso que você falou, porque a gente bate muito nessa tecla também, sabe, Adri? Sobre a pessoa não falar, é que nem como eu tenho a loja lá dos produtos íntimos e tudo mais, a mulherada acha que vai comprar, sei lá, um certo produto e que aquele produto vai fazer um milagre por ela, né? Então, geralmente, quando vem uma compra na loja, que eu falo assim, mas será que ela entendeu para que é esse produto? Então, eu sempre entro em contato. Não é que eu não quero que ela compre, mas eu não quero que ela compre errado, né? Uhum. Ela vai levar para casa dela achando que é uma coisa e vai ser outra. E geralmente muda a compra. É. É, Eu gosto e- de trazer a ideia de você começar a estimular os outros prazeres todos na vida, né? Sim, Porque o ato sexual é mais uma forma da gente sentir prazer. Mas para estimular esse hormônio, né, do prazer, essa ocitocina, essa coisa boa, a gente precisa se permitir ter prazer em várias outras fases, em outras coisas na vida, né? A libido ela não precisa ser voltada para o sexo. Muitas vezes, quando assim, a libido do sexo está baixa, pergunta, e no trabalho, você tem gana do que você faz? Você gosta daquilo que você faz? Você sai para se divertir, para dançar? Que coisas na vida têm te dado prazer? No meu nicho, as mulheres fazem o quê? Comprar comida, Uhum. é. né? A falta de prazer na vida vira comida, porque é a única coisa ali fácil, acessível, que não precisa de muito esforço, e ela vai se empanturrando ali de comida, porque é o prazer, é de onde ela tira o prazer. Então, E é uma um das prazer quase tarefas é, imediato, né? sim, e não tem o esforço, né? Sexo dá trabalho, tem todo um performance, né? Sair com os amigos ou para dançar, tudo dá muito trabalho, né? No sentido de que você tem que ter disposição. Você está É, cansado. Comida é fácil, você estica a mão ali, pegou, levou na boca, não tem trabalho nenhum, é. né? Então, às vezes, a falta do desejo não é só o desejo sexual. Está faltando desejo, às vezes, na vida inteira,
né, em Sim. todos os aspectos. As mulheres estão muito, algumas mulheres, né? Quando eu falo as mulheres, eu não quero generalizar, mas algumas mulheres, elas chegam assim no consultório anestesiadas, para falar a verdade. Elas não se lembram, porque assim, eu vou ser muito rápida, até para a gente não sair do foco, mas o homem, quando ele vai ao banheiro, ele tira o membro dele para fazer o xixi e tudo mais. A mulher, ela tira a calça, que ela já não olha aquilo ali direto, ela já tira a calça ali, aí depois ela vai, passa um pano, um paninho ou um papel higiênico, que é o mais comum, secou, veste a calça e pronto, é vida que segue, né? Então, assim, e aí tem os desconfortos da menstruação para algumas mulheres, que muitas mulheres não gostam dessa fase da menstruação, então aquilo já vai desestimulando que você olhe cada vez mais para sua vulva, para o órgão e tudo mais. E aí as mulheres não se estimulam, né? Não fomos ensinadas, nos estimular a olhar ali, olha, eu posso dormir com a mão aqui em cima, que eu vou começar a ter sensações, por exemplo, né? A gente não tem não fomos ensinadas, mas o hábito você cria, né? E algumas, como você falou, é mais fácil o prazer da comida, o prazer imediato, como a Vanessa também trouxe muito bem. Então, é importante a mulher se conhecer, porque, assim, naturalmente, né, hoje a gente está com 50 e um pouquinho, daqui a pouco a gente está com 60. É lógico que a disposição sexual vai mudar, mas Sim, não precisa sumir, né? Mas, às vezes, isso está muito ligado a essa redescoberta, né, de você começar a descobrir outras coisas que te dão prazer, buscar na vida, se conhecer também, se permitir, se ir em busca de sensações que você nunca sentiu, porque às vezes também a gente não sabe, como você mostrou, a gente não conhece o corpo da gente, a gente não sabe é nem onde é que vai verdade, mexer, é né? verdade. Não sabe nem onde é que vai mexer, qual é o botão que liga. Esse aqui é o mote do meu trabalho, e da Vanessa também, eu bato nessa tecla todo santo dia. Mas assim, eu vou chegar aos 60 muito bem, né, com essa técnica aqui das sementes, Ai, porque vou aplicar, agora. né? E assim, não sei se você tem algo, algum e-book gratuito, alguma coisa, ou até vendável também, manda para a gente o link que a gente vai deixar lá junto no YouTube também, onde a gente puder colocar, eu coloco no meu grupo para poder as meninas também conhecerem o seu trabalho e tudo mais, para começar a tentar pelo corpo, né? A apreciar o corpo e tudo mais, apreciar a alimentação, uma boa alimentação, porque vai ter resultado. Uma vez eu coloquei no Instagram que quando a gente começa a fazer exercício, treinar e tudo mais, a gente fala assim: nossa, eu fiz tanta coisa, eu suei tanto, eu fiz tanto exercício, eu perdi 100 gramas, aí você desanima. Só que se eu soubesse que era que se eu fizesse, se eu soubesse antes que ao fazer exercício, treinar, ou comer, ou malhar, o que quer que seja, se eu fizesse isso, o benefício que eu tenho, que eu melhoro o meu sono, eu melhoro a minha disposição, o meu foco e tudo mais, eu teria feito isso, olha, desde muito mais nova. Não esperaria É, chegar aos 40 e poucos anos por aí. é porque a gente sempre associou atividade física e uma alimentação mais organizada, mais saudável, a perda de peso. Sim, E aí, quem não precisava perder peso, não estava interessado nisso, não ia para esse lado. Ou então, todo mundo que ia fazer atividade física ia com essa obrigação de perder peso, não iam pelos benefícios. Então, as razões pelas quais a gente fazia atividade física eram outras, que não se sustentavam ao longo do tempo. Né? E, na verdade, assim, perdi 100 gramas. Não olha para a balança, olha para como você chega em casa, sim, olha para a disposição no teu dia a dia, olha como você está, olha para a tua dificuldade de subir escada. Como é que tá? Se antes chegava lá em cima esbaforida, botando os bofs tudo para fora, agora você já sobe tranquila, né? Você consegue subir e descer sem dificuldade nenhuma, você consegue ir na padaria comprar o pão andando, vai e volta. Então, começa a olhar para como o teu corpo está reagindo a esse exercício. É a mesma coisa da comida, né? Não é ir para a balança, ver se eu perdi 1 quilo, 500 gramas. Como o meu corpo está reagindo a essa comida, né?
minha pele está mais viçosa, né? Eu estou mais confortável. Se eu tinha diarreia, agora o cocô está saindo direitinho. Se eu ficava empachado, agora eu já não sinto como, eu me sinto confortável, né? Se eu estou dormindo melhor. Então, eu recebo assim, os relatos. Essa semana eu perguntei para a paciente, meu cocô está normal. E para Ah, a que gente aquilo legal. ali é uma vitória, né? O cocô É, normal, porque é uma pessoa que tinha diarreia desde criança. nossa. Então, são coisas que a pressão estética em cima da mulher é tão grande que a gente só consegue achar que é bom e que fez efeito se a roupa fica folgada, na verdade, nem a roupa, é a balança mesmo. A gente precisa da validação da Eu balança. acho que o Porque às vezes julgamento, né, do outro. precisa daquela validação numérica da balança. Porque eu tenho um paciente que eu digo assim, ela diz, Adriana, eu não perdi nenhum peso. Aí eu faço, e as roupas? Estão mais folgadas. Mudou alguma coisa, né? Para a roupa ficar folgada, mudou alguma coisa. Mas Sim. existe uma necessidade muito grande de validação da balança. Aí, quando não vem, você se desmotiva. Poxa, eu fiz um esforço tão grande e não saí do canto, na cabeça de quem precisa da É, validação da balança, né? Não saí do canto, eu não vou fazer mais. Né? Para que tanto esforço é. se eu não tive nenhum ganho? Adriana, aqui as pessoas que acompanham o podcast, elas sabem que eu sou a doida da água, assim, porque eu gosto de tomar água, e eu falo, vocês têm que tomar água, sempre estou falando sobre isso. Por quê? A maioria das pacientes que chegam para terapia são mulheres que não tomam água. Isso me dá um desânimo, porque eu falo assim, gente, vocês têm que tomar água. Pelo amor de Deus. Ah, a Vanessa está dando o exemplo nesse momento, Vai comer um né? pouquinho d'água. Aqui, ó, um Saúde, brinde, gente. né? Um Brinde. brinde, então. Porque assim, eu percebo que algumas mulheres não tomam nem a água, elas não lembram de tomar água. Aí é óbvio que vai ter toda aquela sequência, né? Consequência, né? De um intestino parado, da pele ficar ressecada, de não ter uma boa lubrificação, enfim, uma série de coisas, né? Mas tudo tem uma consequência. A questão da água eu acho uma coisa tão simples, mas eu não sei se você enfrenta esse problema aí com as suas pacientes. Muito. Já tive uma paciente que chegou, porque queria que eu passasse probiótico para ela fazer cocô. Eu Nossa. digo, meu amor, você não bebe água. Como é que eu vou passar probiótico para você? Preste atenção. Para ter cocô, tem que ter água. Não tem cocô sem água. Mas ela não aceitava. Eu digo, vamos fazer o seguinte. Essa semana, a gente vai, depois você sair daqui, durante uma semana, eu quero que você beba pelo menos 10 copos de água todos os dias. Você vai contar. Se o seu cocô não regularizar, a gente pensa no plano B. No segundo dia, ela manda mensagem para mim: fiz cocô normal. Ele está vendo que você Olha, não precisa de outra coisa. Mas a gente quer o fácil, quer uma é, pílula tomar. E assim, e não é difícil beber água, não, né? Eu estou dizendo fácil, mas beber água é a coisa mais fácil, mais barata que tem para a gente fazer. é verdade. Né? E simples. Mas a gente fica sempre buscando um caminho mais difícil. É. Eu acho Porque que é mais do que o caminho mais difícil. A gente fica sempre buscando a fórmula mágica. A gente quer é aquela coisinha, é aquele detalhezinho que vai resolver tudo, entendeu? Então é aquilo que a gente estava conversando antes ainda na preparação aqui do podcast, né? Ah, eu quero um alimento um alimento que aumente o tesão. Gente, não tem isso, né? Não é um alimento, não é uma coisa que você vai fazer que vai resolver o seu problema. Não tem fórmula mágica. não, Precisa de um conjunto de atitudes, um conjunto de coisas. Exatamente. vem, fica, às vezes a paciente espera que a gente dê uma lista gigante de suplementos. Tem pacientes que precisam de suplementos, mas eu sou da política de suplementar o menos possível, porque a alimentação, na maioria das vezes, dá conta, só se você tiver uma condição diferenciada, mas ó, as pessoas não se alimentam, não comem vegetais, né, frutas, verduras, legumes em quantidade adequada, não bebe água em quantidade adequada, não faz nenhum tipo de atividade física. Aí chega querendo suplemento, né? Minha vitamina D está baixa. Você toma pelo menos um solzinho? Já caminhar, toma um sol,
sai mais barato, sai mais prático, mas é a mágica, né? É a fórmula mágica, as pessoas querem a fórmula mágica e é para tudo, né? Eu acho que acredito que você também receba, eu e a Eliane recebemos muito gente pedindo, não, mas como é que eu resolvo isso? Mas a pessoa, ela não quer olhar o todo, ela quer a fórmula mágica mesmo, ela quer ali a pílula mágica que vai fazer o tesão dela voltar, ela quer a pílula mágica que vai fazer ela emagrecer, ela quer a pílula mágica que vai fazer ela dormir sem olhar o todo. E eu imagino assim, né, que eu percebo isso, já aconteceu de perder pacientes por isso, porque chegam querendo a pílula mágica que eu não tenho. Se eu tivesse, eu estava milionária, que eu não tenho, deve chegar para vocês também, não, vamos embora, porque eu não quero viver o Exato. processo. Ninguém quer nem olhar para si, né? É, Não quer viver o processo dessa transformação, porque às vezes a gente não sabe se eu estou hoje com 52 anos, eu levei 52 anos para chegar aqui. Se eu, ao longo falo desses isso. 52 anos, criei hábitos, costumes, são 52 anos de hábito ali, aprofundado, preso, agarrado. Eu não vou soltar de um dia para o outro. É, Não Exato. vou. Né? Então, tem que entender que tem um tempo. Não posso Tem querer um perder esforço 10 quilos. envolvido nisso. Não é uma coisa que vai ser, faz assim, né, e resolveu. Não, tem um esforço de mudar um hábito, ou tem um esforço de criar um novo hábito, de aprender a comer uma coisa que você não comia antes, ou sei lá, de tentar mudar atitudes mesmo. A gente convive com isso o tempo inteiro, né, Li? Eu acho que sim, o É tempo todo. fácil, não. É. Adriana, o nosso tempo passa muito rápido aqui, É verdade. mas E quando o assim, papo é bom, você sinta-se convidada para voltar a hora que você quiser. muito Sinta-se obrigada. convidada para trazer, se você quiser divulgar algum assunto, alguma coisa, você tem alguma coisa nova, olha, gente, uma coisa nova que eu estou trazendo para os meus pacientes, alguma coisa pode trazer aqui, a gente vai adorar te receber de novo. A gente brinca muito que as pessoas que vão e que voltam, a gente sempre tem um puxadinho aqui, né, para isso, então sinta-se à vontade. E onde que as pessoas acham você para que você dê essa sua consultoria, essa sua consulta aí, né, com as pacientes? Pode entrar no meu Instagram, hoje é o canal que eu mais utilizo, né, que é @adrianaleão.nutricionista, né, é facinho de achar. E lá tem os links, se não achar os links, que pode ser que dê trabalho, vai direto no direct, eu mando a mensagem em algum post que eu converso. E aí, como você disse que eu posso voltar no puxadinho, eu hoje não tenho um e-book do ciclo das sementes. Mas eu posso preparar o material, organizar para as mulheres que são ouvintes, né, do podcast de Olha que vocês, bacana. e a gente volta para liberar para elas, explicando assim com mais detalhes e dizendo por que funciona, né? Porque eu gosto muito de entender o porquê das coisas, né? Sim. Então, o que é que a linhaça faz que beneficia, né? Qual o sentido que eu tenho de tomar essas sementes ou comer? O que benefício eu vou colher delas? Então, a gente pode, eu fico devendo aí, me cobre e a gente marca. já está convidadíssima para voltar, para falar aqui, explicar tudo direitinho, que horas que come, onde Pronto, come o que faz. perfeito. Eu acho que Receitinhas. É isso. Pode receitinhas, trazer. porque eu tenho certeza que as nossas ouvintes e nossos ouvintes, porque tem alguns homens que escutam a gente aqui também, Sim. vão se interessar, porque é uma coisa muito legal que a gente pode fazer, que não é tão complicada, não é a fórmula mágica, não vai resolver todos os seus problemas, mas vai Nos ajudar, com ajuda, né? certeza. Ajuda bastante. Já Sim. dá uma organizada. Sim, a gente vai deixar o link para que vocês entrem em contato com a Adriana lá no nosso YouTube e tudo mais, também no Spotify. A gente vai espalhar a palavra, que a gente fala muito de espalhar a palavra, tá, Adriana? Espalhar a Ótimo. palavra para onde para a gente levar essa informação que gente, para quem está aí nos seus 30 anos, agora, 20 anos, é a hora ideal para você começar, para quando você tiver com o corpo
de 52, 53, 49, 50, não lembro quantos anos a Van tem, que é a mais novinha daqui. Mas assim, quando isso acontecer, para que você esteja bem, não sinta o que a gente sentiu, porque mesmo eu sentindo o que eu senti, ainda foi muito melhor para mim do que na fase da minha mãe e da minha irmã, que tem mais idade do que eu, né? Então, Sim. assim, eu já ensino hoje para minha sobrinha, por exemplo, de 20 e poucos anos. Então, É é isso, verdade. né? A gente Mas vai Se a passando gente cuida conhecimento. cedo, vai passar por esse processo cada vez mais tranquilo. É Exatamente. isso, gente. Muito obrigada pelo convite, né? Foi um prazer, uma delícia, conversa boa, o tempo a gente não vê passar, É né? Fica gostoso, bem à né? vontade. Vou É. querer voltar outras vezes, sim. Volte sim, fique à vontade. É só chamar a gente combina, né, Van? com É, chamar certeza. para conversar é comigo mesmo. Adoro, adoro. Vamos tirar uma fotinho? Bora. Vamos. Fotinha? Vai que vamos tirar. Foi, Foi, beleza. foi, Adriana, beleza. muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, é sempre muito conhecimento que a gente traz aqui. A gente aprende, né, Li? Não tem como a Sim, gente não aprender também. Então é um prazer. Já está convidada, sim, para voltar. Se você tiver aí mais material para trazer para a gente, com todo o prazer do mundo. E agradeço a todos vocês que estão nos escutando, nos vendo, nos assistindo, pelo apoio de vocês, pelas perguntas que vocês mandaram, que a gente tentou encaixar aqui, né, nessa nossa conversa. Mas se ficou alguma pergunta faltando, manda para a gente ou manda para a Adriana, que com certeza ela vai responder. Tá exatamente. E certo, quem sabe pode perfeito. depois vir aí uma live, alguma coisa, a gente vai se ajustando, não é isso? Isso É aí. verdade. Muito obrigada, viu, Adriana? Obrigado também. Tchau. Obrigada. Tchau.